Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Matheus Monteiro de Paula Ferreira. Hoje nós vamos para a aula 2, parte 2, função judiciária, né? Vamos estudar o ingresso na magistratura, né? Essas regras são previstas na Constituição pelo Estatuto da Magistratura. O Estatuto da Magistratura, por sinal, consiste em lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não é uma mera lei ordinária, tá certo? Bom, como que funciona o ingresso na primeira instância, né? Para ser um juiz. O ingresso na carreira se inicia com cargo inicial de juiz substituto, mediante concurso público, de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases. Normalmente são 3, se não me engano. Exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Não é o mesmo que advogado. A atividade jurídica não é só advogado. Obedecendo-se à ordem de classificação das nomeações, primeiro colocado escolhe primeiro, segundo colocado escolhe depois, assim vai. Então a comarca ela vai ter o juiz substituto e o juiz titular. O juiz titular, ele residirá na comarca, né? Ou seja, ele tem que morar. Se a comarca é Taubaté, tem que morar em Taubaté. A comarca é Tremembé, tem que morar em Tremembé. Salvo a autorização do tribunal, né? Agora, veja, o juiz titular tem essa obrigação, o juiz substituto não. O juiz substituto pode morar em qualquer comarca. Subsídios. Subsídios, lembrando, é o salário do juiz, né? Os subsídios dos membros do Supremo Tribunal Federal são fixados em lei e é o teto constitucional. O teto do juiz, afinal de contas, é o maior cargo, né? Então nada mais justo que exercer o maior salário, mas também é o teto para todo o funcionalismo público. Já o subsídio e é fixado por lei, esse é um detalhe importante. Já o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o interessante é que ele é fixado na Constituição. A Constituição dá um número fixo. É 95%, tá bom. Entendeu? Ou seja, a lei acaba sendo indiretamente fixado por lei, porque quando você fixa para o ministro do STF, fixa para o ministro dos tribunais superiores. Já o desembargador, né, são fixados em lei até o máximo de 95% dos subsídios dos ministros dos tribunais superiores. Então, percebe, vai caindo 105%. Já os juízes são fixados em lei. Ponto. Se você for seguir uma lógica de simetria, né, o teto deveria ser 95% de um desembargador, né? Agora, o que a Constituição diz é o seguinte: não pode a diferença entre uma categoria e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%. Como que eu entendo esse artigo? Tá? Não tenho total certeza, se alguém quiser depois me corrige. Mas assim, por exemplo, um juiz não pode ganhar mais que 10% que outro juiz, nem menos que 5%. Agora, o desembargador pode. Um desembargador não pode ganhar mais que 10% que o desembargador e menos que 5%. Mas um ministro pode. E ministro ganha tudo igual. E ministro ganha tudo igual, certo? Tanto de Tribunal Superior quanto do STF. Bom, sanções administrativas. Né? Assegurada a ampla defesa, a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria por interesse público, fundamentar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta dos respectivos tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Remoção é a modificação do juiz, né? Ou de comarca ou de órgão jurisdicional, de mesma categoria, né? Então, seria juiz, ele vai mudar para ser juiz. Se é desembargador de tribunal, mudaria para ser desembargador de outro tribunal, e assim vai. A permuta é uma espécie de remoção, só que quando na remoção você vai para um cargo vago, na permuta você troca com outro. Disponibilidade ao afastamento temporário e aposentadoria ao afastamento permanente, ambos remunerados. A remoção a pedido, né? Ou seja, quando o próprio juiz fala, quero mudar, assim como a permuta, elas de igual entrância, né? Ela segue os critérios de promoção que nós veremos em breve. Então, a permuta ou a remoção segue essas mesmas regras, né? Segue os critérios de promoção, quando o juiz pede. Então, não basta ele pedir, ele tem que ter alguns critérios, né? Bom, o que é uma comarca, né? Estou falando, às vezes, falando grego aí. Comarca é a área onde o juiz desempenha a sua função. Comarca estadual, seção judiciária estadual. Comarca de Taubaté,
ali na cidade de Taubaté. Comarca de São Luís do Paraitinga, cidade de São Luís do Paraitinga. Eventualmente, por exemplo, aqui tem Lagoinha, São Luís do Paraitinga. A comarca de São Luís do Paraitinga pega as duas cidades. Né? Não existe, por exemplo, o juízo de Lagoinha. Se a área for Lagoinha, vai para cá. Né? E assim vai. Ou seja, não significa que uma cidade vai ser uma comarca necessariamente com um juiz, com um judiciário. Certo? Entrança é a vara, né? Que é o local onde o juiz desempenha a sua função. Primeira entrança significa que é uma única vara, segunda entrança significa que é vara múltipla, né? Ou seja, por exemplo, um fórum com 3 varas, instância múltipla. Um fórum com uma única vara, instância múltipla. Né? Instância é o grau de hierarquia da função jurisdicional. Né? Primeira instância é juiz, segunda instância tribunal, né? O pessoal costuma falar 2, né? Vamos supor, se fosse terceira instância, e os ministros, né? Bom, ingresso na segunda instância, ou seja, no tribunal. O acesso aos tribunais de segundo grau se fará por antiguidade e merecimento alternativamente, quando for por promoção, obviamente, né? Ou seja, normalmente o acesso é por promoção, se é promovido, né? Como se fosse uma empresa. Alterna-se por antiguidade e merecimento. Mas ambos os casos têm o chamado pressuposto negativo de promoção. Não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Ou seja, o juiz não pode reter os autos acima do prazo, ainda que ele despache e decida, assim como ele não pode devolver os autos dentro do prazo sem despacho ou decisão. Né? Em qualquer uma dessas hipóteses, ele não é promovido, uma pena grave. Né? Pressuposto positivo da promoção por merecimento. Ou seja, o que ele precisa ter para ser promovido por merecimento? 2 anos de exercício na respectiva entrância, ou seja, na mesma vara. Ingressar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade da entrância. Ou seja, está na quinta parte dos mais antigos, né? Salvo se não houver com tais requisitos quem aceite tal lugar vago. Né? O que é um pouco difícil de imaginar. Bom, a aferição do merecimento ocorrerá conforme desempenho, produtividade, presteza na jurisdição, bem como frequência e aproveitamento em cursos oficiais. Né? Ou seja, tem que frequentar, né, e aproveitar bem esses cursos, imagino fazendo prova, algo do tipo, e desempenhar bem a função dele, além de ter aqueles requisitos mais objetivos. Né? Promoção por merecimento obrigatória. É obrigatória a promoção. Então, aquilo lá tem que ter no mínimo para ser promovido. Tá? Ou ele pode ser promovido obrigatoriamente, agora, ou discricionariamente. Então, como que vai ser a promoção obrigatória? Ele ter aqueles 2 requisitos, né, 2 anos na respectiva instância, mais integrar a primeira e quinta parte, e figurar 3 vezes consecutivas em lista de merecimento ou 5 vezes alternadas. Nessas hipóteses, a promoção será obrigatória, ou seja, não tem como ele não ser. Né? E se ele não frequentar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ele pode ser? Pode, mas aí vai depender do tribunal. Ele tem que ter, no mínimo, aqueles requisitos que nós vimos agora. Já a promoção por antiguidade obrigatória consiste na apuração diante do tribunal do juiz mais antigo. Ou seja, ele na verdade é assim, ele é o mais antigo, ele está aprovado. Tá? No entanto, ele pode ser recusado pelo voto fundamentado de 2/3 dos membros do respectivo tribunal, mediante procedimento próprio, com ampla defesa, repetindo-se a votação até a indicação. É o que se chama quinto sucessivo, né? Ou seja, recusou o mais antigo, vai para o segundo mais antigo, e assim vai, sucessivamente. Né? Ou seja, o mais antigo ele já está, quando alternou, então tem merecimento mais antigo, merecimento mais antigo. Esse mais antigo só não é aprovado se ele for recusado por 2/3 dos membros do respectivo tribunal, com direito à ampla defesa. É um procedimento, portanto, administrativo. E, por fim, existe o chamado acesso pelo quinto constitucional. 1/5 dos tribunais será composto de membros do Ministério Público ou de advogados com notório saber jurídico e reputação ilibada. Né? Você vai buscar um promotor e um advogado, que são preenchidos alternadamente também. Tá?
órgão promotor, órgão advogado. Órgão promotor, órgão advogado. Bom, o Superior Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem quinto constitucional, mas também qualquer um pode ser indicado. Literalmente qualquer um. O Superior Tribunal de Justiça, ele não tem o quinto, ele tem um terço constitucional, tá? Pela própria dispositivo da Constituição, é um terço, não um quinto. O Superior do Tribunal do Trabalho já é um quinto. E o Superior Tribunal Eleitoral? São 2 advogados de 7, né? Ou seja, mais que um quinto também. Já os tribunais federais comuns e trabalhistas são um quinto. E o Tribunal Regional Eleitoral? 2 de 7. 3, 5, 7. 2 de 7. E o Tribunal Estadual, né? São tribunais de justiça, um quinto. Tá certo? O advogado ou promotor deve ter 10 anos de carreira no mínimo. E eles são indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação de classe, né? Ou seja, 6 nomes pelo órgão. Indicados depois que essa lista sêxtupla é recebida pelo tribunal onde ele vai trabalhar. É feita uma lista tríplice que envia para o executivo, certo? Ou seja, tinha 6 nomes, passam a ter 3. E aí o executivo, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para a nomeação e ele nomeia, ou seja, no federal, o presidente, no estadual, o governador. Então, sempre que você vê lá, governador indicou tal juiz, presidente indicou tal juiz. Ele indicou, é verdade, ele nomeou. Só que ele só tinha 3 opções. E mesmo nessas 3 opções, antes eram 6, né? Passou pelo tribunal, tá certo? É isso. Essa aula é só. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal. Deixa um comentário útil, lembrando que comentário útil é algo que eu possa acrescentar no meu material. É isso. Obrigado, até mais e até a próxima aula.